Igreja Evangélica Cristo é Vida, a sua cidade refúgio. Mas vamos ouvir o que Deus tem a falar conosco nesta manhã de domingo. Eu quero convidar os irmãos a que abram as suas Bíblias lá em Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11. E esta é a segunda mensagem sobre o tema A Fé e o Testemunho. Falamos na quarta-feira à noite sobre isso, não foi? Então vamos falar um pouquinho mais hoje. Hebreus capítulo 11. Vamos ler o versículo 1 e o versículo 2. O apóstolo São Paulo diz à igreja: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Agora do versículo 32. Do 32 em diante ele diz: e que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exército de estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoite. Sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada. Andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram contudo a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Vamos orar para que o Espírito do Senhor nos dê discernimento sobre esta palavra. Oremos ao nosso Deus agora. Às vezes calo para ouvir a voz de Deus, então medito para ouvir a sua voz. Quão sutileza tocas no meu coração, e grande paz passo a sentir, sinto emoção. Ouvir tua voz quando me exortas, se é preciso. Ouvir tua voz quando me diz que sou contigo. Ouvir tua voz quando me ensinas o que preciso, me faz sentir cada vez mais que sou teu filho.
Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e nosso Pai. E este é o momento de nós ouvirmos a Tua voz, de nós aprendermos de Deus, de nós sermos ensinados pelo Teu Espírito Santo. Esse é o momento em que nós desfrutamos do privilégio de receber o maná celestial, o alimento do nosso espírito. Este é o momento sublime do nosso culto. E queremos que o Senhor fale ao Teu povo, fale à Tua igreja amada, fale aos Teus pequeninos, aos Teus escolhidos, às ovelhas do Teu rebanho, aquelas por quem o Senhor derramou o Teu sangue na cruz. Usa-me como Teu servo, como Teu pastor. Inspira-me, Senhor, capacita-me para que eu possa proclamar a Tua palavra da maneira que o Senhor quer que ela seja proclamada, com verdade, porque a minha suficiência, ela vem de Ti, meu Deus, não é a minha capacidade humana, porque humanamente falando, eu não teria capacidade alguma, e o Senhor sabe disso. Tem que ser o Teu Espírito a me capacitar. Tem que ser o Teu Espírito a falar através de mim, para que o Teu nome seja exaltado, para que o Teu nome seja glorificado e para que a Tua igreja cresça na graça e no conhecimento do Senhor. Eu te peço em nome de Jesus, e que todos que creem digam amém e amém. Diga graças a Deus. Meus irmãos amados, minhas irmãs em Cristo, eu disse aqui na quarta-feira à noite que esse texto de Hebreus 11, ele é conhecido no mundo espiritual, no mundo religioso, como a galeria dos heróis da fé. Eu disse aqui na quarta-feira que nesse texto estão o testemunho de pessoas que viveram as suas vidas baseadas naquilo que elas creram, e que essas pessoas aqui levaram tão a sério aquilo que elas creram, que elas foram até as últimas consequências. Ora, o próprio texto mostra que em muitos casos as últimas consequências significou a própria morte. Houve gente que morreu, mas não negou a fé, não negou a verdade, não se acovardou. Aqui diz que foram apedrejados, foram provados, cerrados pelo meio, gente que foi morta a fio de espada, andaram peregrinos, vestidos de pele de ovelhas de cabra, necessitados, afligidos, maltratados, passaram pela prova de escárnios e açoite, muitos algemados e muitos lançados no fundo de um cárcere. Que coisa espetacular, que coisa extraordinária isso aqui. Eu mostrei também na quarta-feira que lá em Apocalipse, no capítulo 12, versículo 11, o Espírito de Deus diz algo tremendo aqui. Apocalipse 12, 11. Ele se refere ao povo de Deus, à nação santa, aos eleitos, aqueles cujos nomes estão arrolados nos céus, estão escritos no livro da vida. E ele diz: eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte não amaram a própria vida. Então essas pessoas aqui, elas tinham como característica no seu modo de vida ter fé e testemunho. A fé, porque eles acreditaram, eles creram, e o testemunho, porque eles viveram, porque eles tomaram atitude de acordo com aquilo que eles acreditavam. Isso é que é ter fé e testemunho. Fé é você acreditar nas coisas de Deus, na palavra de Deus, no poder de Deus. Testemunho é você viver a tua vida de uma maneira coerente com aquilo que você crê. Que é isso que o texto mostra. Todas elas foram coerentes com aquilo que creram e por isso venceram. Então eles creram em quê? Eles creram na palavra,
eles creram nas promessas, eles creram no poder sobrenatural de Deus, eles creram na vida eterna, e eles viveram de uma maneira coerente com aquilo que creram, e por isso venceram. Está aqui. Então eu disse, na quarta-feira à noite, aqui está a receita para se viver uma vida vitoriosa: fé e testemunho. Através dessa receita de fé e testemunho, é possível você vencer as tuas lutas, é possível você vencer qualquer inimigo que se levante contra você, qualquer dificuldade que surja ao longo da tua vida. Quarta-feira, você lembra, eu dei o exemplo aqui de Sadraque, Mesaque e Abidnego, eu dei o exemplo de Daniel na cova dos leões. Só que normalmente, os pastores, de uma maneira geral, só querem apresentar para a igreja testemunhos onde há uma vitória física, onde alguém tem uma vitória física, um milagre extraordinário. E aí as pessoas, irmãos, não se dão conta das vitórias espirituais. Isso é muito grave, porque as vitórias espirituais também é um milagre extraordinário de Deus. Por exemplo, os mártires do passado, e alguns estão aqui na galeria dos heróis da fé, né? São um exemplo disso. Foram perseguidos, torturados, muitos morreram a fio de espadas, muitos foram jogados dentro da arena no Coliseu Romano, irmão Geraldo, mortos por leões famintos, por feras bravias. Ora, a pessoa chegar ao ponto, como diz aqui em Apocalipse, de mesmo em face da morte, não amar a própria vida, isto é um milagre extraordinário de Deus. Deus fazer uma pessoa chegar diante de uma situação que ela sabe que se ela for em frente, ela morre. E mesmo sabendo disso, ela diz: mas eu vou em frente, eu não recuo. Isso é um milagre extraordinário de Deus, irmão. Então, todos os mártires, todos venceram as suas lutas. Nenhum perdeu. Agora, vencer as lutas não significa não sofrer na luta, não significa não morrer na luta, mas significa não ser derrotado pela vida. Ser derrotado pela vida, meus irmãos, é quando a pessoa se acovarda diante dos problemas que surgem, é quando a pessoa se acovarda diante das dificuldades, diante das ameaças, e aí ela naufraga na fé. Porque quem tem a fé dos eleitos não se acovarda, não recua, não se intimida diante de nada neste mundo. Pode ser um problema financeiro, pode ser um problema de família, pode ser a morte de um ente querido, pode ser uma doença que vem, pode ser o que for, ela não se acovarda, mas não se acovarda mesmo. Aliás, volte lá, por favor, no livro de Daniel. Daniel capítulo 3, versículo 15 em diante. Você lembra que o rei Nabucodonosor fez uma imagem gigantesca, um ídolo grandioso, e ele exigiu que todo o povo do seu reino, todos os servos, todas as pessoas, estivessem presentes quando ele foi inaugurar a imagem, e que todos se prostrassem diante daquele ídolo. E lá estava uma multidão, milhares e milhares e milhares de pessoas. E quando a orquestra tocou, uma solenidade, né? Um momento solene, todo mundo se curvou. E os judeus estavam lá, escravos na Babilônia, e estavam lá no meio da multidão e se curvaram. Ora, eles já tinham tantas vezes transgredido a palavra, eles já tinham tantas vezes adorado a outros deuses, uma vez a mais, uma vez a menos, não fazia diferença alguma. Porque a pessoa que não é eleita de Deus é assim. Agora, quem é eleito de Deus, meu irmão, não se dobra. Toca a orquestra, toda a multidão se curva, o rei está lá observando, e de repente, 3 homens apenas permanecem de pé, não obedecem à ordem do rei. E isso deve ter causado um constrangimento muito grande. Isso deve ter causado um alvoroço muito grande. E aí disseram: quem são esses 3 engraçadinhos aí?
Quem eles pensam que são para afrontar o rei dessa maneira? Para agir desta forma? Aí pegaram Sadraque, Mesaque e Abednego e levaram para diante de Nabucodonosor. Então o versículo 15 diz assim: agora, pois, estáis dispostos, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não a adorardes, sereis no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente, e vai nos livrar também das tuas mãos, ó rei. Mas se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantastes. Então Nabucodonosor se encheu de fúria, e transtornado o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abednego, ordenou que se acendessem a fornalha 7 vezes mais do que se costumava. Ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abednego e os lançassem na fornalha de fogo ardente. Veja, o rei lhes ofereceu uma chance para que eles pudessem continuar vivendo. Quer dizer, bastava uma desobediênciazinha a Deus, bastava se curvar diante da imagem e estava resolvido o problema. O rei disse: dou uma chance. Se eu mandar a orquestra tocar de novo e vocês se prostrarem e vocês fizerem o que todo mundo está fazendo, olha, está tudo certo, está tudo tranquilo, vocês estão liberados. Mas se vocês não se renderem, se vocês não fizerem isto, olha, vocês vão ser lançados dentro da fornalha 7 vezes acesa. Quer dizer que, se eles não aceitassem a proposta do rei, diante deles, meus irmãos, estava uma ameaça terrível, uma fornalha 7 vezes acesa, ser lançado dentro de um fogo, ser consumido pelas chamas em questões de minutos. Olha, esses 3 homens não se acovardaram, mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Que beleza, que fé extraordinária, que testemunho. Isso é fé e testemunho. Porque tem muita gente que na hora de tirar a prova dos 9, sempre dá um jeitinho de sair pela tangente, né? Não, sabe como é que é, né? Deus entende, Deus sabe que eu creio, mas eu não posso agir dessa forma, eu não posso agir daquela outra. Deus entende e foge. Volta em Hebreus, por favor, porque eu tenho que bater muito nisso aqui. Hebreus capítulo 10, versículo 37. Olha o que diz aqui. Paulo diz: porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Está falando da segunda vinda de Jesus Cristo. Aí ele diz: todavia, até esse dia chegar, o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Se retroceder, não é meu filho, não é meu eleito, não é meu escolhido, não faz parte do meu povo, não faz parte da minha igreja. O meu justo viverá pela fé. Agora, o que é o meu justo viverá pela fé? Alguns picaretas espirituais, falsos pastores, falsos profetas, tirando proveito da ignorância do povo, usa esse versículo aqui e diz assim: olha, o meu justo viverá pela fé. E diz assim: é pela fé em tudo. É pela fé numa rosa, é pela fé num copo com água, é pela fé num saquinho de sal grosso, é pela fé nessas coisas horríveis do paganismo. Não, o meu justo viverá pela fé na palavra, pela fé nas promessas, pela fé naquilo que está escrito, pela fé na verdade proclamada por Deus, pela fé no poder sobrenatural de Deus. Olha,
Quando Deus começou a me fazer conhecer as entranhas da seita universal, olha, a primeira coisa que eu enxerguei foi que tudo ali não passava de uma grande imagem, um ídolo como esse que Nabucodonosor fez aqui, enfeitada com paganismo, enfeitada com misticismo. E quando Deus iluminou os meus olhos, quando Deus me fez enxergar tudo isso, irmãos, eu não pensei duas vezes. Mesmo sabendo que diante de mim estava uma ameaça terrível, sair da seita universal, jogar fora a posição de destaque que eu tinha, o poder que eu tinha, o dinheiro que eu usufruía, significava o quê? Passar privações com toda a minha família. O Edir Macedo Nabucodonosor disse assim: pense bem, veja a atitude que você vai tomar. Olha, você tem aí, tua mulher está grávida, você tem mais 3 filhos menores, você vai fazer a sua família se desgraçar. Se você sair daqui, se você tomar essa atitude que você está dizendo que vai tomar, você vai acabar com a sua casa, você vai acabar com a sua família. Ele diz: vamos fazer uma coisa, escolha um país, qualquer país no mundo, o que você escolher, eu vou colocar você lá para ser o líder daquele país. Eu disse: não quero ser líder de nada. Olha, o homem ficou furioso, transtornado, como ficou Nabucodonosor nessa história. Ele diz assim: ok, tudo bem, agora saiba de uma coisa, não vai demorar muito e eu vou ver você lavando carro no centro de uma cidade qualquer do Brasil. Jogou uma maldição, uma praga, rogou uma praga. Esse eu vou ver você lavando carro para se manter no centro de uma cidade. E aí eu também quero falar do testemunho de fé da pastora Sandreli, que está aqui. Porque nos dias subsequentes, ele se virou para ela, ligou para ela e disse assim: Sandreli, cadê ele? Ela disse: saiu. Eu quero falar com você. Olha, não vá na onda do Carlinhos, porque você vai se dar mal. Ele me chamava de Carlinhos, ó. Ele disse assim: Sandreli, olhe para os seus filhos, eu vou lhe fazer uma proposta. Eu vou mandar passagem de avião para você, para as crianças, para as empregadas. Venha para São Paulo, saia daí sem ele saber. Aqui em São Paulo você vai ter casa própria, você vai ter automóvel, você vai ter dinheiro, nunca vai lhe faltar nada. Ela disse: está certo, espere. Ele está esperando até hoje. Quer dizer, a pastora também optou pela verdade, optou pelo sofrimento, optou pelo Deus Todo-Poderoso. Irmão, isto é fé. Essa é a fé genuína, fé e testemunho. Quem é de Deus tem que viver de uma vida coerente com aquilo que crê. Não pode ser diferente. Aliás, conta-se uma história de um grande empresário. Ele tinha uma grande indústria e ele precisava de alguém para ocupar um dos cargos mais importantes da diretoria dessa empresa. E dentre os funcionários que ele tinha, examinando o currículo de cada um deles, analisando o comportamento, analisando a capacidade profissional, tinha um que preenchia o perfil exato para ser um dos diretores da empresa. Só que esse rapaz era um cristão. Aí ele chamou o rapaz e disse: cara, eu sei que você é crente, eu sei que você é cristão, e nós escolhemos você. Você é a pessoa que preenche, sabe, o perfil que nós precisamos para você ser um dos diretores da empresa, um dos presidentes da companhia. Agora tem um problema: ocupar esse cargo não se encaixa muito bem com a sua fé. Aqui você vai ter que fazer algumas coisas que vai contrariar a Bíblia. Aqui essas coisas que a gente sabe que acontece, né? Uma mentirinha aqui, uma mentirinha acolá, uma desonestidade para aqui, uma desonestidade para lá. Olha, aqui vai ter dia que você vai ter que faltar ao culto da sua igreja, porque nós exigimos
que se dê prioridade à empresa, primeiro lugar a empresa, depois Deus. Aqui de vez em quando você vai ter que fazer uma falcatrua nos impostos. Mas vamos fazer o seguinte: eu não quero que você decida agora não. É uma sexta-feira, você tem aí sábado e domingo, vá para casa, pense, e na segunda-feira me dê uma resposta. Aí disse que o rapazinho foi embora para casa e passou um final de semana com a cabeça perturbada, o coração em conflito, a sua alma angustiada, como eu faço, como eu não faço, e agora, uma oportunidade extraordinária, o seu salário, olha, ia multiplicar por 10, ele ia deixar de ser um simples funcionário para ser um dos diretores principais daquela grande empresa. Aí segunda-feira de manhã ele vai trabalhar, se apresenta na sala do presidente, a secretária anuncia e diz: olha, o rapaz está aí, você pode mandar entrar. E ele entra e o rapaz: bom dia, bom dia. Sim, então. Aí o rapaz diz assim: tudo certo, estou pronto para assumir o cargo de diretor da empresa. Está pronto? Estou. Pensou bem? Pensei. Então se dirige ao departamento pessoal: você está demitido. Mas como que eu estou demitido? Não foi a proposta que o senhor fez? Foi. Ele disse: eu fiz essa proposta pelo seguinte, e estou demitindo você, porque se você, com tanta facilidade, está negando as verdades que você diz que crê, está negando as verdades do teu Deus, com que facilidade amanhã você não vai ser infiel a essa empresa? Você não serve para ocupar o cargo, pode ir embora. E recebeu a admissão sumária. Maravilha, né? Bom, Apocalipse capítulo 21, versículo 1 em diante. E tem muita gente que é assim, viu? Na hora da prova dos 9, opta pela vantagem financeira, opta pelo mundo, opta por qualquer coisa. Deus fica de lado. As convicções que ele diz crer, que ele diz ter, são falsas, são mentirosas. Então vamos lá, Apocalipse capítulo 21, versículo 1 em diante. João diz: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está assentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. E ele me será filho. Olha, eu disse aqui na quarta-feira à noite, que nós que somos de Deus, nós não podemos, em hipótese alguma, meus irmãos, sermos derrotados pela vida. Nós temos que triunfar todos os dias da nossa existência. Você tem que ser vitorioso, como os mártires foram vitoriosos. Os mártires, eles foram vitoriosos em todas as suas lutas, por causa da sua fé, por causa do seu testemunho, por causa da visão que eles tinham. Hebreus 11 diz que eles aguardavam uma cidade que tem fundamentos. Essa cidade que tem fundamentos é exatamente isso aqui que João viu, ó. O povo de Deus reinando eternamente no novo céu e na nova terra. Nós aguardamos isto.
Ele estava dizendo, é esse mundo que nós estamos hoje, isso aqui acaba. Isso aqui é passageiro. Isso aqui nós estamos apenas de passagem como peregrinos e forasteiros. Nós aguardamos um novo céu e uma nova terra. Aleluia, está aqui, ó. Foi isso, irmãos, que os motivou a continuarem fiéis a Deus até a morte. Eles creram que, independente do que está acontecendo hoje, o mal um dia vai ser banido dessa terra. Eles creram, eles tinham uma visão que, independente do que está acontecendo hoje, o amor um dia vai triunfar sobre o ódio. A verdade vai triunfar sobre a mentira. A infidelidade vai ser banida dessa terra. A fidelidade vai prevalecer. O bem vai prevalecer sobre o mal. Aleluia. Quando que isso vai acontecer? Aqui, ó. Quando o Senhor criar novos céus e nova terra. Volte um pouco em Tiago, capítulo 1, depois de Hebreus, vem Tiago, capítulo 1, versículo 2 em diante. Ele diz assim: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações. Tem gente, quando passa por provação, fica triste, o semblante cai, desanima, né? Não tem mais ânimo para orar. Na hora do louvor, aquela coisa, parece uma mosca morta assim. Mas a Bíblia está dizendo para você ter por motivo de toda alegria o passar por várias provações. Por quê? Sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficiente. As provações, olha, meus irmãos, acredite nisso aqui. Uma vez que eu enfrento a provação, uma vez que eu não recuo, eu estou provando que a minha fé é uma fé legítima. Isso vai produzir perseverança, e isso vai me tornar a cada dia uma pessoa mais forte, mais preparada para enfrentar os embates da vida. Amém? Volte em Romanos, capítulo 8, versículo 18. Olha como era a visão do apóstolo Paulo. Ele disse assim: porque para mim tenho por certo, quer dizer que ele não tinha dúvida, que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Olha, e aqui está um homem que entende, meu irmão, do que é sofrer por amor a Deus, do que é sofrer por amor à verdade. Aqui está um homem que tinha fé e testemunho, porque esse homem, ele lutou bravamente, ele enfrentou todo o sistema religioso do seu tempo, e esse homem acabou morrendo decapitado por causa da sua fé. Isso é fé. Isso é que é fé e testemunho. Quantos que ouvem a verdade da graça de Deus e acabam se acovardando diante das pressões do sistema religioso, se acovardam às vezes diante das pressões da própria família. Eu lembro de um homem que fez seminário aqui, já um senhor, quase 60 anos, creio eu, e ele numa empolgação, e ele toda a aula falava comigo, e terminou o seminário: esse pastor, esta palavra mudou a minha vida. Eu cheguei aqui católico, apostólico, romano, adorador de ídolos, crendo em mentiras, agora a minha vida está transformada. Pastor, estarei congregando aqui de hoje por diante. Veio umas 2 semanas e desapareceu. Nunca mais apareceu. Passado um tempo, ele ligou para mim. Aí se identificou e disse: pastor, olha, eu continuo crendo, viu? Eu só não estou indo porque a minha mulher é católica. E ela disse: se eu for, ela arruma minha armário e me bota para fora de casa. Então o senhor entende, né? O senhor entende. Não, isso não é fé. Isso é uma fé fingida. Isso não é uma fé verdadeira, viu? Quantas pessoas
que estão dentro das igrejas, dizem crer em Deus, mas são infiéis nos dízimos, não conseguem nem ter fidelidade nos dízimos. Isso não é fé. Pessoas que não conseguem ser generosas nas ofertas, pessoas que são mesquinhas, pessoas que são avarentas, pessoas que só dão oferta a Deus como animais coxos, animais doentes. Isso não é fé. Isso não é fé. Isso é uma fé fingida. Isso é uma fé infrutuosa. Então, todo cristão verdadeiro tem que ter a sua vida alicerçada nessas duas virtudes: fé e jejum. Fé. Fogueira santa? Foi isso que eu ouvi? Não. Fé e testemunho. Olha, e isso, irmãos, tem que se refletir no dia a dia da vida. Isso se reflete na nossa maneira de falar, na nossa maneira de agir, na nossa maneira de se vestir. Isso se reflete na nossa frequência à igreja. Quando você vê uma pessoa que ama a Deus, que tem a fé dos eleitos de Deus, puxa vida, você conhece logo pela frequência aos cultos. Por quê? Porque nada para ela é mais importante do que o seu compromisso com Deus. Você vê, quarta-feira à noite está na igreja, domingo de manhã está na igreja, domingo à noite está na igreja. Começa por aqui. Então, se você pautar a tua vida sobre esse binômio, fé e testemunho, olha, seja quais forem as circunstâncias da vida, você vai vencer todas as tuas lutas em nome do Senhor Jesus Cristo. Todas, diga todas. Seja quais forem as circunstâncias da vida, seja as quais forem as tribulações, os problemas, as dificuldades, elas nunca vão conseguir te afastar do caminho de Deus. Você nunca vai abandonar a tua fé. Você nunca vai negar o teu testemunho. Você nunca vai negar aquilo que você acredita. Você vai sempre se manter firme, inabalável. Pode morrer um filho, pode morrer uma mãe, um pai, um avô. Pode perder o emprego. Pode ser alvo de uma injustiça. Não importa. Você não se abate. Você não baixa a cabeça. Você não desanima. Você vai em frente. Aliás, o apóstolo Paulo, ele disse uma coisa aqui muito importante. Em 2 Timóteo, segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Olha o que ele diz. Segunda epístola de Paulo a Timóteo, todos acharam? Capítulo 1, versículo 7. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Olha, Deus não dá ao seu povo espírito de covardia, espírito de timidez, espírito de insegurança, espírito de medo, mas de poder, de amor e de moderação. Poder para enfrentar as lutas, poder para enfrentar os sofrimentos, poder para enfrentar as tribulações, poder para enfrentar as aflições, poder para testemunhar da palavra, mesmo que isso venha custar a sua própria vida. Olha que coisa extraordinária. Porque se Deus não der esse poder, quem é que vai suportar isso? Se não for o poder de Deus, como é que Sadraque, Mesaque e Abidnego tomariam uma atitude daquela? Olha, ou se prostra, está vendo ali a fornalha? Parecia um vulcão. Vou jogar vocês lá dentro. 2 minutos vocês se transformam em cinzas. É simples, rapaz. Dá uma curvadinha agora. O que é que custa isso? Olha, todos os outros judeus se curvaram. Por que só vocês são diferentes? Por que não fazer o mesmo? Quantos que fazem, né? Não, eu vou me curvar, mas Deus sabe que o meu coração está só nele. Lindo isso, né? Não, eu vou fazer o que ele está fazendo, porque senão eu vou para dentro de uma fornalha.
Mas Deus sabe que a minha fé é uma rocha. Sabe nada, sabe que a sua fé é uma mentira. Tem que ter fé e testemunho, está aqui. Olha lá. Poder para testemunhar da palavra, eu disse. Mesmo que isso venha de custar a vida, não foi? Então volte em Atos capítulo 7. Deixa eu mostrar uma coisa aqui. Atos capítulo 7, versículo 51. Aqui está Estevão, o primeiro mártir da igreja primitiva, o primeiro mártir da igreja cristã, enfrentando a sanha assassina dos líderes religiosos, dos líderes da religião judaica, que não aceitavam de maneira alguma a verdade de Deus. Então, depois de um longo discurso, depois você lê o capítulo 7 inteiro, Estevão, com ousadia, vira-se para aqueles homens e diz: homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resisti ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos. Vós que recebeste a lei por ministério de anjos e não aguardaste. Que coragem, hein? Imagina a coragem desse homem. Uma multidão, e lá na multidão os principais líderes da religião. Vocês são homens de dura cerviz. Vocês são incircuncisos de coração. O coração de vocês não foi circuncidado. Os ouvidos de vocês estão surdos. Vocês sempre resistiram ao Espírito de Deus. Sempre que Deus mandou um profeta, vocês perseguiram o profeta. Vocês sempre perseguiram a verdade sagrada. Vocês agora se tornaram traidores e assassinos. Olha o que aconteceu, versículo 54. Ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu, nos céus abertos. Calma, pastor. Fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita, à sua destra, na sua manifestação plena de poder e glória. Pastor, mas ele viu Deus e Jesus? Ele viu a glória de Deus. Deus ninguém pode ver. E Jesus, que estava à sua direita, à sua destra, na sua manifestação plena de poder e glória. E disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele. E lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Aquele que viria a ser o maior dos apóstolos estava presente na hora que Estevão foi apedrejado. E ele tinha autoridade para impedir aquilo, mas ele simplesmente se omitiu. Apedreja, mata, isso é um verme, pode apedrejar. Deixaram as vestes de Estevão aos pés de Saulo, e apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: por favor, não façam isso, eu mudei de opinião, eu sou judeu, agora eu vou crer no que vocês estão dizendo, eu agora vou lavar as minhas mãos em bacias, eu agora vou fazer sacrifício, eu agora não vou mais à praia, eu agora vou jogar a televisão fora. Calma, pare. Foi isso que ele fez. Ele invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes impute este pecado. E com estas palavras adormeceu, morreu, né? E Saulo consentia na sua morte. Irmãos, que poder tinha este homem aqui?
Que poder! Estevão tinha fé e testemunho. Não se intimidou diante das autoridades da religião judaica. Não se acovardou. Não temeu a morte. Ele disse: olha, essa gente vai me matar. Essa gente vai tirar minha vida. Mas eu não recuo 1 milímetro. Eu quero fazer uma pergunta para você, nesta manhã. O que é mais difícil? Enfrentar uma parada dura como esta? Uma situação difícil como esta? Ou um problema financeiro? Ou um problema de família? Ou uma dificuldade qualquer na vida? O que é mais difícil, hein? Claro que é mais difícil uma situação como esta aqui que Estevão enfrentou, onde ele perdeu a própria vida, querido. Claro que é muito mais difícil isso. Mas aí eu pergunto assim: se as outras coisas são mais fáceis, por que muitas vezes nós temos visto pessoas que estão dentro da igreja, que têm Bíblia, que cantam, que louvam, que adoram, sendo vencidas por problemas financeiros, sendo vencidas por problemas da família, por uma dificuldade qualquer que surge na vida? A pessoa se abate, a pessoa muda a sua maneira de ser, ela se angustia, ela desanima, ela abandona as fileiras da igreja. E quando é lá na frente, a gente vê a pessoa prostrada na vida. Isso não é fé. Isso não é fé. Quem tem a fé de Deus, suporta tudo. Não se abate, não se angustia, não desanima, nunca abandona as fileiras da igreja, não foge da luta, diga graças a Deus. E aqui está um homem que pode falar dessas coisas aqui, porque quantas lutas eu já enfrentei na minha vida, olha, nenhuma delas me venceu. No início da pregação da graça de Deus, um dia nós estávamos na igreja de Recife. Eu havia decretado o fechamento das minhas 2 lojas, porque a loja estava passando por dificuldade. Eu fui traído por um sócio que roubou a empresa. E quando eu mandei fazer uma auditoria na empresa, os auditores disseram: só tem um jeito de salvar a empresa. E nós já trouxemos a fórmula. Eu digo: qual é o jeito? É o senhor trabalhar 2 anos passando nota fiscal fria, sonegando imposto. Em 2 anos a empresa está recuperada. E eu disse: só tem esse jeito, só. Não tem outro remédio, não. Eu digo: então também já tomei a decisão. Qual foi a decisão que o senhor tomou? Está fechada a empresa, acabou a empresa. Perdi naquela época mais de $300 mil. Eu tinha uma renda muito alta da empresa. Sabe o que aconteceu? Um dia, a pastora Sandeli estava saindo da igreja, ia levar as crianças, ia para casa, né? Eu acho. E foi parada no meio da rua por um oficial de justiça e disse: estamos tomando o carro de vocês. Porque o carro estava como garantia de uma dívida da loja. E o banco não aceitou negociar comigo mais, porque eu havia fechado a loja. Aí tomou o carro no meio da rua. Ela teve que descer com as crianças, não foi? Pegar um táxi e levar o carro. No outro dia vieram e tomaram outro. E nós perdemos os 2 automóveis que nós tínhamos. Eu vi, naquela época, o sítio que nós morávamos ter a luz cortada, porque nós não tínhamos mais condições financeiras por causa do fechamento da loja. As contas de energia elétrica eram muito altas. Cada quarto tinha ar-condicionado. Eu não me preocupava com gasto, porque a loja dava muito dinheiro, né? Aí quando fechou, não tinha como pagar mais. E aí acumulou 3, 4 contas.
de valores muito altos. E aí a companhia de energia elétrica foi lá e cortou. E quem mora em sítio não pode morar sem energia. Para ter água tem que ter a bomba puxando do poço. Tudo depende da energia. Nós pegamos o que podíamos pegar, fechamos tudo. Fomos atrás de alugar uma casinha. Fomos para uma praia que tinha lá próximo, chamada Enseada dos Corais. Uma praia pequenininha, de pessoas simples. E ali nós alugamos uma casa de madeira, onde ficamos eu, ela e as crianças, sem móveis nenhum. Lembra que a roupa era tudo no chão? Sem nada. Olha, irmãos, nada disso me abateu, nada disso me venceu. Eu sempre permaneci firme. Hoje eu estou aqui firme e forte, porque eu sei em quem eu tenho crido, meu irmão. Nada me venceu, nada me vencerá. Diga graças a Deus. Olha, o problema, meus irmãos, é que as pessoas que não têm a fé dos eleitos, elas não suportam perdas, e aí são vencidas. Não suportam perda, não suportam perseguições por causa da palavra, não suportam crises financeiras, não suportam a morte de um ente querido, não suportam nada. São aquelas pessoas que, se o mar da vida está calmo, está tudo tranquilo, está tudo correndo bem, está chovendo na sua horta, elas dizem que creem, elas falam de Jesus, elas dizem: eu creio muito em Deus, eu confio muito no Senhor. Mas se o tempo muda, se vem uma tempestade, elas naufragam, meu querido. Isso não é fé. Isso não é fé. A verdadeira fé leva você a estar absolutamente convicto de que aquilo que Deus diz é a máxima expressão da verdade. E por isso é que você vai e toma atitudes coerentes com a sua fé. Aí você passa a ter fé e testemunho. Eu lembro que meu pai chegava lá em casa, via a situação, e ele me chamou um dia assim e disse: vem cá, senta aqui. E eu sentei do lado do papai. E ele disse assim: me diga uma coisa que eu não estou entendendo. Eu vejo a situação que você está, e eu fico em tempo de enlouquecer. E ele morreu por causa disso. Ele teve um infarto fulminante, porque ele ficava às 24 horas do dia preocupado. Minha mãe dizia que era às 24 horas, dizia: eu não consigo dormir, a situação de Carlinho é muito difícil, olha, eu não consigo imaginar uma saída, eu não tenho dinheiro para ajudá-lo, eu não tenho como fazer, eu não tenho isso, não tenho aquilo. Acabou que morreu. E ele disse assim: e como é que você consegue ter essa tranquilidade, hein? Me ensina o segredo. Eu dizia: papai, porque Deus está me ensinando agora a viver pela fé, coisa que eu nunca tinha vivido. Deus agora está me dando a oportunidade de eu ter fé e testemunho. Aleluia, glória a Deus. Amém, irmãos? Eu ainda teria tanta coisa para falar, tanta coisa, mas eu vou falar mais 2 minutinhos para a gente terminar. Um dos exemplos mais maravilhosos que a Bíblia nos apresenta de uma pessoa que tinha fé e testemunho, e eu me refiro ao apóstolo Paulo, Filipenses, capítulo 3, versículo 5 em diante. Eu volto a dizer, é regra no mundo espiritual, só se apresenta testemunho de bênçãos físicas, né? Olha, ele foi curado, olha, ele ganhou um carro, olha, ela um grande emprego. Sempre essas coisas, né? E o povo de Deus, coitadinho, não sabe que existem os milagres espirituais, que também são milagres extraordinários de Deus. Olha só, o exemplo de Paulo.
Vamos ler do versículo 5. Ele disse assim: fui circuncidado ao 8º dia, sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. O que é isso? O que é que Paulo perdeu? Perdi tudo, ele disse. Mas aquilo que eu achava que era importante, aquilo que eu achava que era lucro, aquilo que eu achava que tinha um valor extraordinário, agora eu considero refúgio, agora eu considero lixo, não vale nada. O que é que ele perdeu? Esse homem aqui tinha uma grande reputação na religião judaica, tinha muito prestígio, ele desfrutava de todos os benefícios que a religião pode oferecer. E ele perdeu tudo isso. Mais do que isso. Ele era um perseguidor, passou a ser perseguido. Esse homem foi chamado de peste, foi apedrejado, passou fome, foi jogado dentro de uma prisão. Nada disso fez esse homem desanimar. Nada disso fez ele desanimar. Rapidamente, Atos 9. Atos 9. Atos capítulo 9, versículo 21. Assim que ele teve o encontro com Jesus no caminho de Damasco, quando os seus olhos se abriram, quando o Espírito de Deus começa a lhe revelar a verdade sagrada, ele sai pregando a Jesus, afirmando que Jesus é o Filho de Deus. Aí no versículo 21 diz: ora, todos os que o ouviam estavam atônitos e diziam: não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus? E para aqui veio precisamente com o fim de os levar amarrados aos principais sacerdotes. Não é ele, não é ele, não é ele. Peraí, esse aí não é aquele que ensinava o povo a fazer corrente? Esse aí não é aquele que lotava o PV? Que distribuía óleo? Que vendia as bênçãos? É. E como é que agora ele condena tudo isso? O que é que houve? O que é que houve? Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Agora a coisa começa a mudar. Olha o que acontece. Já no início da sua carreira, decorrido muitos dias, os judeus deliberaram entre si tirar-lhe a vida. Quem foi que deliberou tirar a vida dele? Quem foi? Os macumbeiros? Foi? Os umbandistas? Não, os judeus. Aqueles que diziam que conheciam Deus. Aqueles que diziam que conheciam a palavra. E eles estão por aí hoje. Porém, o plano dele chegou ao conhecimento de Saulo. Dia e noite guardavam também as portas para o matarem. Nas portas da cidade de Jerusalém estava lá os salafrários da religião escondidos. Deixa ele sair. Se ele sair, a gente mata. Se ele sair, a gente o assassina. Mas os seus discípulos tomaram-no de noite e, colocando-o num cesto, desceram-no pela muralha. Que mudança extraordinária, hein? Aquele que era o tal, aquele que tinha todo o poder nas mãos, aquele que prendia todo mundo, arrebentava com todo mundo, matava quem ele queria, agora tem que descer dentro de um cesto, amarrado em corda pela muralha, porque queriam matá-lo. Começou o seu ministério. Vá no capítulo 14 de Atos.
versículo 19. Outro episódio na vida deste homem. Queriam adorá-lo como um Deus, queriam idolatrá-lo, queriam colocá-lo sobre um pedestal, e ele disse: não, alto lá, eu não sou Deus, Deus é o Senhor, não eu. Sobrevieram, porém, judeus de Antioquia e Icônio, estou lendo o versículo 19, instigando as multidões e apedrejando a Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, dando por morto. Rodeando, porém, os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. No dia seguinte, ele disse: olha, sinto muito, mas isso não dá para mim não. Esse negócio de ser fiel a esse Deus, de ser apedrejado, já é a segunda vez que me apedrejam. Olha a minha cabeça aqui toda arrebentada, olha o sangue escorrendo. Não, não quero isso para mim não. Deus não quer isso não. Está pensando que Deus quer isso? Quantas vezes você ouve as pessoas dizerem isso, né? Quando enfrentam uma tribulaçãozinha: não, Deus não quer isso não, não aceito isso não. Eu estou indo à igreja, porque eu canto, porque eu louvo. Deus não quer isso, Deus não quer isso, Deus não quer isso. Não. No dia seguinte, partiu com Barnabé para Derbe, e tendo anunciado o evangelho naquela cidade, e feito muitos discípulos, voltaram para Listra e Icônio e Antioquia. Aleluia, que beleza, que maravilha, hein? O homem foi apedrejado, deram-no como morto, agora o matamos, agora acabou de... Dá para você imaginar como estava esse homem? Para darem-no como morto, todo arrebentado, ensanguentado. Seus amigos vão lá, o levantam, deve ter aplicado lá algumas coisas nas feridas, enxugou o sangue. No outro dia, está o cara lá pregando o evangelho. Aleluia. Eu queria ver esses que hoje ficam na televisão, dizendo que tem fé, que cura Deus e o mundo, esses picareta, com toalha no ombro, enxugando o suor da cara e depois joga para o povo. Parece um porco chauvinista. Eu queria ver a fé dessa gente levando pedrada. Eu queria ver a fé dessa gente enfrentando fome. Porque pregar evangelho, meu querido, ficando em hotéis 5 estrelas, viajando em primeira classe, desfrutando do bom e do melhor, comendo a melhor comida, bebendo a melhor bebida, vestindo a melhor roupa, colocando os filhos nos melhores colégios, morando em mansões, é muito simples, é muito fácil. Eu queria ver passando por isso aqui, ó. Eu queria ver passando pelo que eu já passei e tenho passado. Aí eu queria ver. Vire a página. Capítulo 16. Versículo 20. Capítulo 16, versículo 20. Depois que Paulo repreendeu uma jovem adivinhadora, uma pitonisa, que enganava as pessoas e que dava muito lucro aos seus senhores, olha o que aconteceu. Vendo os seus senhores que se lhe desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades. E levando aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. Levantou-se a multidão unida contra eles, os pretores, vou repetir, rasgando-lhe as vestes, deixaram-no despido, nus, em praça pública, e mandaram açoitá-lo com varas. Você sabe o que é levar uma surra de varas? E depois de lhe darem muitos açoites, muitos, não foram poucos, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhe prendeu os pés no tronco.
Por volta da meia-noite, Paulo e Silas se lamentavam, se maldiziam, choravam muito, triste. Isso não é possível. Como é que Deus permite uma coisa dessa? Nós somos fiéis. Como é que Deus permite a gente passar? Tem alguma coisa errada? Não é possível. Não. Oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam. Dá para você imaginar o que é que os companheiros de prisão estavam pensando? Pera lá. Olha que coisa, hein? Esses homens apanharam. Chegaram aqui nus. Que vergonha eles passaram no meio da rua. Olha o corpo desses homens. Está em carne viva. De tanta varada que levaram. E eles estão agora aí orando e cantando louvores ao Deus que eles creem. Aleluia. Certamente que eles deviam dizer: que fé extraordinária. Eu agora lembrei da minha saudosa Dona Líris, nossa diaconisa querida. Que mulher espetacular. Que exemplo de serva de Deus. E Dona Líris foi acometida de um câncer, mal diagnosticado. E quando diagnosticou, já estava tomando o corpo dela inteiro, embora que isso não era obstáculo para Deus. E ela é internada, e a coisa complica, e ela vai definhando. E nós pressentíamos que ela ia morrer. E todas as vezes que íamos no hospital visitá-la, era um sofrimento atroz. Eu mesmo. Eu tinha que me preparar para entrar no quarto. E quantas vezes eu saía, vou no banheiro, ia chorar no banheiro, de ver o sofrimento dela. Mas o que mais me emocionava era ver a fé daquela mulher. Quando alguém chorava diante dela, ela dizia: você está chorando por quê? Você está chorando que acha que eu vou morrer? Vocês não creem na vida eterna? E ficava todo mundo desse tamanho. Quem devia ser consolada era quem consolava. Nos últimos momentos de vida. Vocês não creem na vida eterna? Vocês estão chorando por quê? O que está abatendo vocês? Um dia eu fui ao hospital, fui falar com os médicos, com as enfermeiras, com as assistentes, estava todo mundo reunido numa sala. E uma das assistentes sociais disse: pastor, deixa eu falar uma coisa. Eu não quero estar aqui de plantão no dia que a Líris morrer. Eu digo: por quê? Porque eu não vou suportar. Porque eu nunca vi uma pessoa com a fé dessa mulher aí. Aleluia. Isto é fé e testemunho. Fé e testemunho. Amém, meu irmão? Isso é ter fé. Isso é ter fé. Puxa vida. Eu teria tanta coisa para mostrar aqui. Não, eu vou terminar. Só para a gente terminar. Abra, por favor, 2 Timóteo. Bem rápido, tá? Aliás, não vamos ter pressa não. Abra aí devagar. O pessoal vai para o futebol. Fica 1 hora antes do jogo em pé, naquele cimento quente. Levando um sol de 50 graus na cabeça. Depois fica em pé o tempo inteiro pulando, torcendo pelo time. 1h30 de jogo, aí termina empatado, meia hora de prorrogação. E todo mundo com um sorriso nos lábios. Por que aqui a gente vai ter pressa, não é verdade? Por que de vez em quando não pode ter uma prorrogaçãozinha? Né, irmão Agostinho? 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 6 a 8, a gente termina. Paulo disse assim: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado.
combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Essa foi a última epístola que Paulo escreveu. E Paulo escreve essa epístola de dentro de uma prisão em Roma. Ele estava sendo julgado em Roma. Ele já havia passado pela primeira audiência. Paulo sabia que estava próximo o fim. Ele sabia que ia morrer. Mas veja aqui, ó. O apóstolo não se abala diante da perspectiva de morrer. Na verdade, quando ele diz aqui, estou sendo oferecido por libação. Libação era, estou sendo derramado sobre o altar de Deus. Era o sangue derramado sobre o altar. Na verdade, ele está dizendo, César não vai me matar não, querido. Eu é que vou entregar a minha vida a Jesus Cristo como sacrifício agradável a Deus. Aleluia. Bastaria recuar. Bastaria negar sua fé e estava tudo resolvido. Esse não é César que vai me matar não. Sou eu que vou entregar a minha vida como libação. Ele diz, a hora da minha partida é chegada. Quer dizer, a hora de sair desse mundo vil, a hora de sair desse corpo de pecado, de receber um corpo glorificado e permanente é chegada. Eu me emociono quando ele diz, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Esse homem deu o melhor de si na luta. Esse homem foi um abnegado. Esse homem obedeceu às regras divinas. Esse homem aqui podia olhar para o seu passado sem nenhum arrependimento. O apóstolo Paulo nunca foi muito bem quisto por todos. Sofreu perseguições, passou fome, foi jogado em prisões, foi apedrejado, foi açoitado com varas, mas ele permaneceu fiel ao Senhor até o último suspiro de vida. Isto é, fé e testemunho. Amém? E você? Você tem tido fé e testemunho? Pense nisso. E quem tem ouvidos, que ouça o que o Espírito do Senhor Jesus Cristo falou à igreja nesta manhã. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Toda honra, toda glória seja dada a Ele. Vamos ficar de pé agora, meus irmãos.